Então vamos lá. Seguinte, para quem lembra aí do que a gente viu antes dessas pequenas férias aí que vocês tiveram, esse pequeno recesso, a gente viu o trabalho de uma força, né? Que é a transferência de força entre os corpos, o trabalho, né? E nós vimos também a energia potencial gravitacional, que é a energia associada a um corpo que tem altura. E aí o que nós precisamos fazer aqui agora? Ver as outras energias que vocês estudam nessa frente, que seria o equivalente do primeiro ano, né? A frente da mecânica. Então, as energias que faltam, cinética e potencial elástica. Nessa primeira aula aqui, vamos focar um pouco na cinética, que ela normalmente aparece mais que a potencial elástica. Tá? Então, vamos focar nessas aqui e a gente depois trabalha com a outra na próxima aula de hoje. Certo? Aquele esqueminha padrão que vinha funcionando nas outras aulas, gente. Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat que eu estou olhando, pode mandar liberar o áudio, sejam felizes, tá? Então, energia cinética, a gente está falando da energia associada ao movimento. Então, cinético. Ixi, mãe. Bota aqui. Cinético, a gente está falando de movimento. Tá? E a energia cinética, ao contrário da energia potencial gravitacional, que eu fui lá, mostrei para vocês que o objeto subia uma altura, aí caía, aí dava lá a equaçãozinha da energia cinética, da energia potencial, desculpa. A energia cinética, a equação, ela tá pronta. Tá? A gente nem vai se preocupar muito com a equação em si, como chegar nessa equação. Então, a energia cinética, a gente calcula como mv quadrado, deixa eu voltar aqui, dividido por 2. Vocês podem encontrar, eu não sei qual que é a realidade de cada um, quem gosta mais de física, menos de física. Seria uma pena não gostar de física, mas né, as pessoas podem não gostar às vezes. E tem gente que já dá uma olhadinha na internet, vai estudar algumas coisas aí por fora, e encontra K como energia cinética. É um outro jeito de simbolizar a energia cinética, em vez do EC, o K. O K de Kinect. Igual o do Xbox lá, o Kinect do Xbox quer dizer cinético, quer dizer movimento. Tá? Então, ou você vai encontrar com o E índice C ou como K de cinética. Em inglês, no caso, né? Então, V é a velocidade, M é a massa. Professor, o que é massa? Jovem, massa é a quantidade de inércia, não é a quantidade de matéria. Ah, mas eu vi na internet que é quantidade de matéria. Jovem, quantidade de matéria é mol, tá? Massa é a quantidade de inércia. O quão mais difícil é você tirar um corpo do estado de inércia, ou colocá-lo no estado de inércia, tanto faz. E EC é energia cinética. Cinética. O G aqui não sai nem que a vacatuça. Esse esqueminha aqui. Bom, energia. Sistema internacional. Joules. Lembrando que vai escrever por extenso, letra minúscula. Massa, quilogramas. E velocidade aqui, metros por segundo. Não tem nada de quilômetros por hora. Então, não se esqueçam disso. Tem que dar aquela transformadinha do 3,6 padrão. Uma coisa extremamente importante que muita gente esquece da energia cinética. Ah, professor, a fórmula eu sei, pô, é fácil a fórmula, realmente, não é muito complicada. O que a galera se esquece aqui da energia cinética é a velocidade é relativa. A velocidade depende de um referencial. Então, quando você calcula a energia cinética, quando você vai calcular a potencial gravitacional que a gente já viu, você está calculando em relação a um referencial. Então, dependendo do método que você calcula, pode ter energia ou não, o mesmo problema, tá? Então, como a velocidade... Deixa eu pegar aqui para anotar isso. Vamos ver que cor eu vou usar aqui. A velocidade, ela depende de um referencial, tá? Então, se ela depende do referencial, a energia cinética também depende do referencial. E outra coisa, o termo é V quadrado. Então, se eu tenho uma situação assim, por exemplo, ó, vou colocar um exemplozinho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando forem dar aquela estudada marota.
Deixa eu pegar para fazer um chãozinho aqui marrom. Cadê minha régua? Aqui. Então, pegar aqui, fazer um chãozinho. Não. Aqui. Temos o chão. Vou estabelecer um referencial, aquele padrãozinho que normalmente a gente usa, né, por comodidade, que para direita é positivo. Meu Deus, que coisa horrível. Que é positivo. E aqui eu tenho dois corpos. Tá? Vou colocar duas bolinhas se movimentando. Uma bolinha meio... Isso aqui é um retângulo, né? Uma bolinha. Isso aqui sim é uma bolinha. Temos uma bolinha se movimentando para um lado. Tá? Que vai ser essa bolinha aqui. E uma outra bolinha se movimentando para o outro lado. Que cor será a outra bolinha? Não temos muitas cores. Vai ser roxo. Então, a outra... Meu Deus do céu. A outra bolinha se movimentando para o outro lado. Cadê o barrilzinho? Pronto. Então eu tenho aqui uma velocidade. Opa. Uma velocidade. Oh, meu Deus, tá difícil aqui de fazer o risco, hein? Vai ficar meio torto mesmo, gente. Aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. E para cá uma velocidade de 3 metros por segundo. Vou falar que as massas são iguais para facilitar nosso serviço. Massa de A é igual a massa de B. Eu vou ser bem do preguiçoso e vou tacar 1 kg aqui na massa. Tá? Bom, essas velocidades são em relação ao solo, que é normalmente o nosso referencial. Agora, se eu for calcular a energia cinética em relação ao outro corpo, vai mudar. Então, vou usar o corpo B como parâmetro. O corpo B, aqui, em relação ao solo. Então, energia cinética, eu ia calcular como? A massa vale 1, a velocidade em relação ao solo vale 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia cinética do corpo B para essa situação, 3 ao quadrado é 9, dividido por 2, 4,5. Essa seria a energia em relação ao solo. Agora, se eu calcular... Professor, Oi? caso a gente não tivesse o 2 metros por segundo e tal, seria necessário fazer ΔS por ΔT? No caso do... Entendi, do 2? Das bolinhas. Nesse caso eu calculei só da bolinha roxa em relação ao solo. Então, por enquanto, eu não precisaria fazer. Nessa segunda situação que eu vou fazer aqui, em que meu referencial passa a ser a bolinha verde, sei lá que cor que é isso, verde, amarelado, não sei como está aparecendo para vocês, aí eu não vou ter que fazer o ΔS por ΔT, eu vou ter que fazer a velocidade relativa, tá? Aí o ΔS por ΔT fosse se eu tivesse um deslocamento e um tempo, aí eu calcularia por ΔS e ΔT, tá? Obrigada. Então aqui eu tenho o corpo B de novo, só que agora o meu referencial está em A. Meu Deus, começa a acordar o filho. Aqui. Meu referencial agora está em A. Então eu vou calcular a energia cinética. A massa de B não muda, né? Continua sendo 1. Só que aí qual a velocidade relativa? Pensem comigo. Corpo B anda 3 metros para a direita a cada segundo e o corpo A 2 metros para a esquerda a cada segundo. A cada segundo eles se afastam 5 metros por segundo. Então a minha velocidade relativa aqui, tá, é de 5 metros por segundo. Um em relação ao outro. Agora eu não estou pensando mais no solo, estou pensando em um corpo em relação ao outro. Aqui eu calcularia 5, né, que seria essa velocidade relativa, ao quadrado dividido por 2. Energia cinética de B, 5 ao quadrado, 25, dividido por 2, 12,5 joules. Então, o mesmo corpo pode ter valores diferentes de energia, tá? Dependendo do seu referencial. E alguma coisa mais interessante ainda é que nesse exemplo que eu peguei, tá? Eu calculei do corpo B, né, em relação ao solo. Se eu calcular do corpo A, daria 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2 daria 1 joule. Só que a relativa entre eles seria a mesma, porque a velocidade relativa ali de afastamento é a mesma para ambos os corpos,
e as massas são iguais. Então tem que tomar muito cuidado com o referencial. Eu não sei se vocês lembram, muito provavelmente não, mas lá no primeiro ano tinha um exercício na apostila que tinha uns carinhas andando de skate assim, era João, Pedro e Paulo. E aí tinha lá os bonequinhos de palitinho bem mal feitinho, que perguntava a energia cinética de uma em relação ao outro. Eu acho que é o único exercício da apostila do positivo que pergunta isso, tá? E é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque se o cara for bem sacana, pode ser que cobre. O cara ou a mulher que for montar o vestibular, tá? E considerando a situação que todo mundo está vivendo hoje, né, essa questão do ensino, é muito provável, a UEL mesmo já cortou, né, específica, que as coisas de cálculo que apareciam na específica, não com a mesma profundidade, não com a mesma abordagem, surjam na primeira fase. Vestibulares que eram mais teóricos na primeira fase têm a tendência de terem mais cálculos agora para compensar a galera que vai fazer que fariam as específicas de exatas e não vão ter mais essa chance de trabalhar com as específicas, tá? Então aqui, energia cinética depende do diferencial, só alegria, só sucesso. Tomar aquele cafezinho para dar aquela acordada. Professor, e o teorema da energia cinética? Eu acho que o teorema da energia cinética é o mais fácil de se entender de todos os teoremas de energia, porque ele é muito óbvio. Eu não estou sendo irônico aqui, não. O professor falando que é fácil. Então, vamos para o teorema aqui embaixo. Cadê minha reguinha de novo? Eita, apertei o lugar errado aqui. Vamos fazer um chãozinho aqui embaixo. Vou pegar uma ideia aqui. Que por sinal... Professor, Oi, pode falar. depois de corpo B, que eu não estou conseguindo identificar. Não entendi, jovem, desculpa. SDO? Deixa eu Ali, ó, ver. digito corpo B. Corpo B. Ah, solo. Tá escrito solo. Tá. Eu vou reescrever ali. Obrigada. Eu resolvi trocar o jeito que o programa que eu tava usando. Quando eu tava aprendendo a usar aquele lá, eu fico inquieto com as coisas, aí não ficou. Minha letra ainda não tá acostumada com esse. Já não é muito bonita, né? Aí, solo. Melhorou um pouco. Então, esse exemplo que eu vou passar aqui, ele funciona tanto para o conteúdo de energia, de teorema da energia cinética, tanto para impulso e quantidade de movimento, que a gente vai ver, se eu não me engano, é o próximo tópico até da apostila, depois das energias, que aí vai entrar colisão, aquela parte que aí já é vetorial. Aqui a gente está falando de escalar, né? Energia é uma grandeza escalar. Eu trabalho também. Então é um exemplo bem tranquilinho de trabalhar. Ao contrário daquele desenho ali, eu vou fazer o mesmo corpo em duas situações. Então eu tenho... Oh, meu Deus, cadê a bolinha? Eu tenho uma bolinha, que é mais fácil de desenhar. Uma bolinha feliz e contente, andando por aqui. Tá? Vou colocar que ela estava parada? Não, vou falar que ela tinha uma velocidade baixa aqui. Ela tinha uma velocidade para a direita, V0. Tá, isso aqui é no instante inicial. Deixa eu ver se eu vou escrever aqui, não vai cortar ali. Então, inicial. A bolinha está se movimentando para a direita, eu vou lá e faço uma força nessa bolinha. Aplico uma força nela. Deixa eu ver, vai com essa força aqui. Aqui. Aplico uma força nessa bolinha, tá? E essa força eu vou considerar constante. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não vou mexer nessa força, não. Vou falar que o valor dela é constante. E vou continuar aplicando essa força nessa bolinha até que ela chegue em uma outra posição. Tá? Então aqui eu vou dar aquela puxadela para cá. Vou pintar o balde com o baldinho aqui. E quando essa bolinha chega em outra posição, um pouco mais para frente, tá? Aqui eu ainda tenho a mesma força. Professor, se a força for variável? Bom, aqui como a gente vai trabalhar com abordar o trabalho, né, para não ficar repetindo a palavra, o trabalho da força variável basta a gente calcular pela área do gráfico, isso a gente já viu. Então, aqui eu vou pensar na força constante mesmo. Vai ficar mais fácil o meu problema. Bom, olhando para esse caso, quando a bolinha chegar nessa posição final, eu espero que essa bolinha tenha uma velocidade maior. Porque minha força, a minha interação com ela, está favorecendo o movimento. Então, quando essa bolinha chegar numa outra posição, eu vou dar uma exagerada aqui legal, ela terá uma velocidade final maior.
Ah, professor, e se a força for contrária? Vai parar a bolinha, vai diminuir a velocidade, vai inverter. Aí depende da força que você está aplicando e por qual distância você aplicou essa força. Aqui que está a grande sacada. Qual é a distância que a bolinha percorreu enquanto você aplicava a força? E aí, quando você vai analisar a distância que a bolinha percorreu, que é mais ou menos daqui, daqui para cá, tá? Aqui eu tenho um ΔS. E aí as pessoas mais atentas, ou que lembram do conteúdo, já vão entender onde eu quero chegar. Porque força e deslocamento é trabalho. Então, o trabalho, a transferência de energia que eu fiz ali com essa bolinha ao interagir com ela, a transferência de energia, o trabalho, gerou uma variação da velocidade. Só que olha a equação da energia cinética. Quando eu estou variando a velocidade, eu estou variando a energia cinética. Então, o trabalho gerou uma variação da energia. Volta aqui. Eita, nós pagou demais. Da energia cinética. E esse é o teorema do trabalho energia cinética. Então, o nome é trabalho energia cinética mesmo. Tá? Então, o trabalho de uma força, aqui é uma força resultante. Então, trabalho da força resultante. E aqui eu tenho a variação da energia cinética. Mesma unidade, né? Joule para um, joule para outro. Então, sempre que uma força resultante realizar trabalho num corpo, tá? Uma das possibilidades é que você tem uma variação da energia cinética. Professor, mas qual seria outra possibilidade? Que esse movimento não ocorra na horizontal, que ocorra na vertical. Aí a adição de energia naquele corpo, ou a retirada, vai gerar uma variação na altura. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com esses movimentos horizontais, ou que você tem essa variação da energia cinética. Depois a gente vai englobar todas as energias no conceito de energia mecânica, aí é só abraço. É só alegria, é só felicidade, é só resolver os exercícios mais completos. Tá? Mas nessa primeira aula, o ponto era relembrar a energia cinética e reapresentar para vocês, né, que é um conteúdo lá do primeiro ano, reapresentar para vocês o teorema do trabalho da energia cinética. Tá? Eu estou vendo que a galera tá copiando, loucura aí. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem, pode ficar tranquilos aí e tranquilas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Se não tiver nada, eu vou esperar um pouquinho e aí eu vou para os exercícios. Eu separei alguns da apostila de vocês, do revisional, que é o material, né, que a gente vai trabalhar. Só que eu achei que faltava alguma coisa ali. Então, em algumas aulas hoje, eu peguei umas coisas de fora. Aí, como hoje era a nossa primeira aula pós-parada, eu não sei como que ficaria melhor para vocês, então só coloquei na aula. Talvez nas próximas, se vocês quiserem, eu posso anexar um PDF com os exercícios para vocês treinarem depois ou treinarem antes da aula, dependendo da situação, tá? Porque no revisional ele é bem direto, então às vezes falta um pouquinho ali, eu acho, tá? Que a ideia do material é ser bem enxuto mesmo. Beleza? Vou dar um tempinho aí pra galera que tá copiando. E aí é só alegria. Eu posso tentar também para a próxima aula, eu digo semana que vem, né? Eu não aprendi a mexer 100% nesse programa aqui ainda.
talvez eu acho que eu consigo tirar PDF ou imagem do que eu estou escrevendo aqui para passar para vocês. Então, às vezes, depois que terminar a aula, se vocês quiserem os quadros, assim, tá? Essa parte, sabe? Para copiar, eu acho que eu consigo tirar também. Eu vou aprender a mexer nesse negócio no final de semana. Talvez vou até aprender, né? Vamos ver. E aí a gente agilizar a vida de vocês. Posso dar aquela continuada marota? Vocês querem mais um tempinho aí? Bom, vou dar aquela continuada marota, então. Primeiro exercício nosso aqui. Não, peraí que eu fiz caca. Cadê? Ô, filho de Deus. Pronto. É o exercício 1 da Unirio, da página 28. E é um tipo de exercício extremamente comum. Chato, vou falar a real para vocês. Chato, mas extremamente comum, não só para energia cinética. Tá? Sempre que você tiver alguma coisa ao quadrado, tem um termo ao quadrado na equação, ele vai... Deixa eu só ver a questão do horário aqui que eu tô me perguntando. Ele vai te perguntar isso, tá? Por quê? Porque se você mexe com algum termo ao quadrado, a variação do resultado ali vai depender desse quadrado. Então, olha só. Quando a velocidade de um móvel duplica sua energia cinética, aí você fala, pô, duplicou a velocidade, não vai duplicar a energia. Mas então, jovem... Quadruplica. Oi? Quadruplica. Quadruplica. A energia quadruplica. Vamos ver aqui por quê, para quem não pegou já. Essa aqui eu vou chamar de energia cinética normal, né? Do corpo. Oh, meu Deus do céu. Tá aqui, pronto. E agora eu vou fazer a energia cinética 2, que é a mesma energia cinética, né? A mesma massa, só que com o dobro de velocidade. E aqui esse método que eu uso aqui, não fui eu que inventei nem nada, tá? Mas esse método que eu uso aqui, deixa eu dar uma puxada nele pro lado aqui, para ficar um pouco melhor. Mais espaçoso aqui, pronto. Eu acho que ele funciona para qualquer tipo, se for mexer na massa, se for mexer em equações maiores, tá? Então o que você faz? Você altera lá o valor que tem que alterar, dupliquei a velocidade. O quadrado aqui, né, vai para os dois números, então para os dois termos. 2 ao quadrado é 4, v ao quadrado, v quadrado. Dividido por 2. E aí, se você está fazendo isso, você vê 4 dividido por 2 vai dividir. E aí eu acho que não fica legal. Faz assim, ó. O número novo que apareceu, que é esse 4 aqui em cima, você vem e arrasta ele para frente. Você arrasta ele para frente. E deixa o resto ali atrás. Aí, este termo que ficou aqui é este termo aqui de cima. Então, a energia cinética para o segundo caso é 4 vezes a energia cinética que a gente tinha antes. Pô, professor, mas eu fiz de cabeça, é tranquilão. Eu sei. Para a maioria das pessoas talvez seja tranquilo mesmo. Só que e se ele fala assim, eu triplico a velocidade, diminuo a massa para 2/3, e aí começa a ficar grande, ou outras equações que vocês estão vendo lá em eletrostático, já viram, já me perdi, já não sei onde vocês estão lá na parte com Moisés, que tem termo ao quadrado, tem termo ao quadrado. Então aí você faz desse esqueminha, você monta a equação, muda os valores que precisa mudar, e depois os valores que aparecem você joga tudo para frente. E deixa todas as outras incógnitas para lá, o que já tinha na fórmula. E aí fica facinho de observar que a energia quadruplica. Uma outra coisa interessante que não tem nada a ver com esse exercício é um erro comum que as pessoas imaginam e repetem por aí. Fala assim, a pessoa bateu, 2 carros colidiram a 100 por hora na rodovia. É a mesma coisa que alguém bater a 200 por hora num objeto parado. Não é. Por que que não é? Porque se você tem lá o dobro de velocidade, você tem 4 vezes mais energia, né? Porque v quadrado. No caso da colisão sozinha, você tem uma massa só. Então você tem 4 vezes mais energia para a mesma massa. Na colisão entre 2 carros, você tem 2 massas recebendo essas energias, né? Então a energia colidindo, por exemplo, no obstáculo parado,
a 200 por hora é muito maior do que 2 carros batendo a 100 por hora de frente, por incrível que pareça. Tá? Porque a velocidade dobrou, tem mais energia envolvida e tem um corpo só, basicamente, ali absorvendo essa energia. Você bater num obstáculo bem fixo. Tá? Vamos para o próximo. Se precisar que fique mais um tempo, gente, vocês não berram aí, tá? PUC do Rio de Janeiro, página 28. Sabendo que um corredor cibernético de 80 kg, a galera que faz questão de vestibular é criativa, né? Corredor cibernético, 80 kg, partindo do repouso, temos aqui uma velocidade inicial. Atenção, vocês estão acostumados, terceirão, né? Mas nem sempre a informação vem em forma de número ali. Realiza uma prova de 200 metros em 20 segundos. Então, ΔS, 200 metros. E o tempo, 20 segundos. A gente vai usar tudo isso? Não sei. Vamos ver. Mantendo uma aceleração de 1 metro por segundo. Ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor ao final de 200 metros em joules é. Ele quer a energia cinética final. Ele já te falou a inicial. Professor, quando que ele falou a inicial? Tá louco? Tô comendo sabão? Não, jovem. Velocidade igual a zero. Energia cinética inicial aqui, jovem, é zero. Aqui, ó. Energia cinética inicial é zero. Então, a gente precisa calcular a energia cinética final para saber qual que é, né, a quantidade ali que ele conseguiu. Esse deslocamento aí no meio, gente, ele tá para você ter mais ferramentas. Mas o que no final das contas você precisa? Cinemática. Porque as primeiras equações que vocês estudam no movimento uniformemente variado, V igual V0 mais AT. Por quê? A velocidade final V você quer descobrir. A inicial é 0. A aceleração do nosso amigo é 1. E o tempo é 20. Então a velocidade final dele é de 20 metros por segundo. Tá, professor, mas esse deslocamento aí tá para quê? Se você quiser calcular por Torricelli, V quadrado igual V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá aí, uma ferramenta a mais. Tá? Bem bonzinho o exercício. Calculamos a velocidade final, temos a massa, e aí para calcular a energia cinética final, é só fazer massa vezes velocidade ao quadrado, no caso aqui a velocidade final, dividido por 2. Energia cinética final é a massa vale 80, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu já vou simplificar aqui o 80 por 2. Então aqui eu tenho 40 vezes 20 ao quadrado, que é 400. Então a energia cinética final, 4 vezes 4, 16, com mais 3 zerinhos. 16.000 joules, que é a alternativa E. Então, os exercícios de energia soltos, assim, tá? Só cinética, só potencial, normalmente não são complicados. Esse aqui tem um complicadorzinho a mais, que é a questão do... Como fala? Da velocidade ali da cinemática. Que ele pode induzir o aluno ao erro de calcular a velocidade média. ΔS por ΔT aqui, por exemplo. Tá? Aqui a gente não pode aplicar ΔS por ΔT porque não é o movimento médio que ele quer. Mas normalmente não tem problema. As coisas começam a ficar mais interessantes nos sistemas, em que você tem várias energias, tá? Vários tipos de coisas ali acontecendo. Ok? Dá uma passadinha pro próximo. Eu vou dar uma olhada aqui antes. Deixa eu ver. Cadê meu mouse, Jesus? O mouse tá perdido aqui. Aqui, achei. Nossa, eu tinha separado bem mais exercício. Achei que ia dar pra fazer mais. Bom. Vou dar uma olhada aqui no próximo exercício. Vamos fazer esse aqui? Deixa eu ver os outros aqui, gente, que eu separei. Vamos ver se tem algum... Né? Aqui não. Velocidade... Tá, vamos fazer esse aqui primeiro, que é o de trabalho, né? Pra gente fazer pelo menos um de cada tipo. Deixa eu já colocar ele no lugar certo dele aqui.
Depois, se precisar, a gente faz os outros. Então, o 10 da Federal do Acre, página 29. Um carro se desloca com velocidade de 72 km por hora na Avenida Ceará. Bom, aqui temos a velocidade inicial de 72 km por hora. O motorista observa a presença de um radar a 300 metros e aciona imediatamente os freios e ele passa pelo radar com a velocidade de 36. Então, a velocidade final é 36 km por hora e o deslocamento é de 300 metros. Considere que a massa do carro é de 1.000 kg. O módulo do trabalho realizado durante a frenagem em kilojoules. Então vai dar a resposta em 1.000 joules. Então ele quer saber o trabalho. Bom, olha para as variáveis, fala, eu tenho deslocamento, tenho trabalho, dá para calcular ali. O deslocamento também está de bobeira, para falar a verdade. Porque provavelmente essa questão ela devia ter uma A e B no vestibular, sabe, que as questões seguidas, que ele devia perguntar a força média. Mas as unidades estão estranhas e a gente precisa dar uma arrumadinha nelas. Vamos arrumar. Vamos dividir essas velocidades por 3,6, uma das poucas coisas que todo mundo nunca esquece. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20. E aqui a velocidade final, se eu fizer a mesma divisão, dá 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o trabalho. Eu tenho variação da velocidade, então eu vou usar o teorema. Que trabalho é a variação da energia cinética. E aqui, gente, vai do costume do aluno. Tá? Do jeito que ele gosta de fazer a matemática, separado, junto. Eu acho que vale mais a pena fazer junto esse tipo de tudo na mesma equação, sabe? Não calcular separadamente, que às vezes você simplifica. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso abrir o trabalho em força vezes deslocamento? Não, porque eu quero o trabalho, então eu não vou mexer aqui. Variação da energia cinética. Eu vou abrir porque eu não tenho isso. Então, a energia cinética final menos a inicial. Todo delta é final menos inicial. Vou dar aqui o... Opa. Eu tenho essas energias cinéticas finais e iniciais? Não tenho. Então, eu vou abrir de novo. Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Aqui eu já tenho as informações, tá? Que eu já tenho. O que eu recomendo que você faça antes de jogar os números aqui, isso é igual louco resolvendo, ou igual uma louca resolvendo, isola o termo, coloca em evidência o termo que está no... que tem igual nos dois termos aqui, ó. As variáveis que tem igual nos dois termos. M sobre 2 eu tenho nos dois termos. Então eu vou colocar em evidência e vou colocar a velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado. Lembra que o quadrado vai ficar aqui dentro, não vai ficar ali fora não, tá? Fora do parênteses. Agora é só substituir e ser feliz. Então, trabalho é igual. A massa vale 1.000 dividido por 2, que multiplica. Velocidade final. A velocidade final é 10 ao quadrado menos a inicial ao quadrado, que é 20. Já vou dar aquela divisãozinha aqui, né? Dá 500, que multiplica. 10 ao quadrado é 100 menos 400. Então dá 500, que multiplica 100 menos 400, menos 300. Então o trabalho, 5 vezes 3, vou colocar um negativo aqui, né? 15 e 4 zeros. Então dá 150.000 joules negativos. Professor, por que deu negativo? Porque ele perdeu energia. Quem agiu aqui foi o atrito das lonas, dos discos de freio ali, com o chão. Então o atrito retirou a energia do carro, por isso que ele diminuiu a velocidade. E aí você tem em kilojoule a alternativa. Quilo vale 1.000. Tá? Professor, Oi. então a energia cinética ela não se preocupa tipo assim, na causa. Por exemplo, no caso aqui foi o atrito.
Pode Mas falando. a gente vai calcular isso. Não, por enquanto não. Por exemplo, ele poderia perguntar, e eu acho que a questão original do vestibular perguntava. Deve ser aquelas que tem questões seguidas. Qual é a força média de atrito? Aí a gente teria que abrir o trabalho, o lado esquerdo, tá? A princípio, você pode ter o aumento ou diminuição. A gente vai medir se aumentou ou diminuiu, para casos simples, pela velocidade. Velocidade aumentou, trabalho positivo. Velocidade diminuiu, trabalho negativo. Porque a Tá? mecânica descreve e se preocupa com as causas, né? Isso, Aí o cinético é o contrário. a mecânica aí a gente tem mais coisas envolvidas, né? Aí a gente vai analisar o que foi. Porque uma aumentou, outra diminui normalmente, aí é um pouco mais geralzão mesmo, tá? A cinética é mais direta mesmo, assim, é só ela e o Uhum. trabalho. Aqui vou dar aquela transformadinha, né? Porque esse 10 a terceira aqui é o quilo, então o trabalho fica de menos 150 quilojoules. Professor, não tem negativo na forma, na resposta. É porque ele fala o módulo, jovem. E o módulo é só o valor. 150, tá? Eu tinha preparado mais 3 exercícios. A gente faz na próxima aula, tá? Eu passo mais um pouquinho do outro, faz na próxima aula, ou não sei. Eu vou até lá, eu vou pensar o que a gente faz, que é daqui a pouco. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisinha? Se não, já passei até um minuto. Não, ainda não passei um minuto, mas vai passar um minuto. Se vocês quiserem perguntar, quem entendeu, nos vemos na próxima aula, tá bom? Daqui a pouquinho. Deixa eu ver qual é o horário aqui, porque eu não lembro de cabeça. 10h10, tá? E aí, daqui a pouco nos vemos. Vou deixar um pouquinho aqui para quem está copiando a resposta. E é isso aí, beleza?